Graças a paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos. Me permitam colocar aqui um louvorzinho para nós ouvirmos, um fundo musical. Muito bem. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por abrir as portas da sua casa para que nós pudéssemos estar aqui fazendo esse estudo maravilhoso do livro de Números. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo de número 4, e vamos fazer algumas observações ao decorrer da leitura. Diferente dos outros vídeos, nós não iremos ler todo o capítulo para depois retornar e fazer as observações, para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Meu nome, Pastor Patrick Vieira, congrego aqui na Igreja Comunidade Evangélica Renovar, onde estou, e nossos pastores, líderes no caso, são o pastor João Roberto e a pastora Rayane, quem o Senhor tem usado para nos inspirar e nos direcionar. Nossos cultos acontecem todo domingo às 19 horas, quarta-feira às 20 horas e Escola Bíblica Dominical segunda às 19 horas, tá bom? Nos encontramos na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Neste momento não estamos tendo nossos cultos físicos por causa da situação a qual estamos enfrentando no mundo todo, mas em breve voltaremos. Quero te convidar a nos ajudar com esta obra. Compartilhe, curta esses vídeos, mas porém não compartilhe ou curta antes de vê-lo até o final, para que porventura, se ao final do vídeo tiver algo que você não concorde ou que você sinta que não proveio de Deus, você não cometa o erro de passar uma informação que possa não abençoar outras pessoas, mas sim prejudicá-las. Mas se tudo estiver de acordo com aquilo que Deus tem falado ao teu coração, tudo estiver de acordo com a palavra do Senhor, então, como os bereanos, nós te pedimos que curta e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. Gostaria de orar por você antes de começarmos a nossa leitura, amém? Senhor, meu Deus, com muita humildade, ó Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, agradecer ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que nos tem guardado diante de tantos problemas que o mundo tem enfrentado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado do continente africano, bem como também que o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos que estão na Europa, bem como sabemos que o nosso país está entregue em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, meu Deus, em especial, que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos que estão na China. Abençoa, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que são a Tua igreja e que mesmo os templos estando sendo destruídos, o Senhor ainda tem levantado templos humanos onde o Teu Espírito tem habitado. Fortaleça o Senhor, meu Deus, meu Pai, para que eles possam vencer nesse momento. E, Senhor, meu Deus, que o Senhor levante todas as nações para orarem pelos aqueles irmãos, para que aquele país possa ser livre, Senhor, meu Deus, das perseguições. Te agradecemos e te pedimos que conduza o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler agora o capítulo de número 4, versículo de número 1, e vamos fazer algumas observações ao decorrer da nossa leitura. Todavia, eu quero te convidar a lermos inicialmente do versículo 1 até o versículo 15. Vocês me acompanham? Bem, assim diz o versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas gerações, segundo a casa de seus pais. E da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas casas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhes meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ele porão os pratos, e os seus incensários, e as taças e as suas escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com uma coberta de peles de texugo os cobrirão, e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e as suas apagadoras, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhes porão os seus varais.
Também tomarão todos os seus utensílios do ministério com o que servem ao santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os seus varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os utensílios, todos os instrumentos com que servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os utensílios do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhes porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Bem, aqui entre o versículo 1 e o versículo 15, nós vemos que o Senhor, então, ele levanta os filhos de Coate para fazer o trabalho, talvez o mais difícil, dentre todos os outros. Talvez não tão pesado quanto os outros que nós veremos, mas o mais difícil. Por quê? Porque o trabalho deles era literalmente carregar, segurar, transportar os instrumentos que eram usados no lugar santíssimo. Lugar esse que somente os sacerdotes, ou seja, Arão e a sua descendência, Arão e os seus filhos poderiam entrar, e utensílios que somente os seus filhos, Arão e os seus filhos, os sacerdotes, poderiam tocar. E a palavra do Senhor ela é tão forte que ela diz, qualquer um, mesmo sendo os coatitas ou a tribo dos levitas, que tocassem naqueles instrumentos, morreriam. Por isso eu digo que esta função era uma função extremamente desejada por muitos, mas também uma função muito árdua. Tinha que ser feito com muito cuidado, muito zelo. Nós sabemos que na nossa geração, nós nascemos pela graça, na dispensação da graça. Jesus, ele já sofreu por nós e ele rasgou o véu. Mas nesse momento de Números, o povo não poderia se chegar sem a ordem e sem a liberação do Pai. E aqui era para que apenas no lugar santo, santíssimo, somente Arão e seus filhos poderiam entrar e tocar. Então era muito arriscado para os coatitas. Eles tinham que tomar muita atenção de não entrar antes de serem chamados, para que eles não vissem acidentalmente o que não era para que eles vissem. Mas hoje acontecem muitas coisas semelhantes. Deus muitas das vezes nos chama como sacerdotes. Muitas das vezes nós queremos trabalhar na obra do Senhor e iniciamos o nosso trabalho na obra quando percebemos o chamado que temos. Começamos como obreiros e aí o Senhor vai nos levantando e obreiros, diáconos, presbíteros, todos nós nos enquadramos no campo dos levitas daquela época. Os levitas, eles eram responsáveis, cada grupo de levita era responsável por uma determinada função dentro do templo. Só não poderiam entrar no Santo Santíssimo, no lugar santíssimo. Ali somente os sacerdotes entravam. Mas hoje nós almejamos fazer o trabalho do Pai, nós queremos colocar a mão no arado. Mas aos poucos Deus vai nos dando maturidade para que então um dia Ele possa nos levantar e nos confirmar como sacerdotes. E aí então nós podemos entrar no lugar santo, santíssimo e trabalhar na obra do Pai, apregoando a sua palavra, evangelizando de uma forma muito mais concisa. Bem, outra coisa importante é que o Senhor mandou que Moisés fizesse a conta dos coatitas para separá-los para isso. E dentre todos os levitas, dentre todas as tribos dos levitas, eles foram presenteados com essa função tão maravilhosa. E isso é algo que nós não podemos esquecer. Lembrando que Coate, avô de Arão, os coatitas descendem dele. E essa foi uma forma de Deus abençoar Arão, mostrando para Arão que a sua descendência seria responsável por esse lugar tão maravilhoso que é o sacerdócio. Somente eles poderiam tocar no lugar santíssimo. E os coatitas, que eram descendentes do vô de Arão, seriam os mais próximos, que estariam mais próximos tanto de Arão quanto de seus filhos. Mais uma vez nós vemos o quanto o Senhor, Ele se preocupa com gerações, Ele se preocupa com família, Ele se preocupa em manter a família unida, né? Agora, nós vamos ler do versículo 15, ou melhor, do versículo 15
em diante, tá bom? E depois nós vamos fazer as nossas observações. Havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incensário aromático, e a contínua oferta de manjares e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo e de todo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixareis extirpar da tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhe fareis, para que vivam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e os seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morra. Aqui nós vemos que o Senhor separa os filhos de Arão para o trabalho de cobrir cada peça do santuário, para o trabalho de desarmar e de usar os tecidos da tenda para cobrir os seus utensílios. Nós vemos que Deus ele chama os filhos de Arão para poder então cobrir aquilo que traria a glória do Senhor, mas que também traria maldição para os desobedientes. Assim, nós temos que trazer para os nossos dias que o Espírito Santo ele traz a glória do Senhor até as nossas vidas, como um sumo sacerdote a qual Jesus foi e subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. E hoje, com os véus rasgados, nós podemos ser sacerdotes graças ao que ele fez. Mas ainda assim, nós temos que entender que há prioridades. Há pessoas que foram levantadas antes de nós, que são usadas por Deus para fazer determinadas coisas. E nós temos que aprender com elas e esperar o momento propício ao qual Deus vai nos levantar para então exercermos essas mesmas tarefas. Não podemos colocar a carroça à frente dos bois e querer fazer por nós mesmos aquilo que Deus ainda não nos liberou para fazer. Olha, contar uma coisa para vocês. Terrível coisa é fazer a obra de Deus sem Deus. Querer fazer a obra de Deus com as próprias forças, com a própria garra, do jeito que quisermos. Terrível coisa é. Porque se Deus não está conosco, em vão construímos as nossas casas. Então, a melhor coisa é sermos submissos a Deus e a todo aquele a quem Deus tem colocado para nos guiar e nos levar ao crescimento espiritual. Bem, agora do versículo 21 até o versículo de número 28, nós vamos ver sobre o que Deus mandou que Arão e Moisés dessem por fazer aos gersonitas. Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério da geração dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e as suas cobertas, e as cobertas de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos de seus ministérios, com tudo o que se adereça para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todos os seus ministérios, será segundo o mandato de Arão e dos seus filhos, eles encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas. Na tenda da congregação, a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bem, aqui mais uma vez, nós vemos que o grupo de levitas, da tribo de Levi, da geração dos gersonitas, estão abaixo do sacerdote, filho de Arão, chamado Itamar.
Aqui nós vemos que o Senhor dá a eles um cargo, uma função, Ele dá a eles o cuidado de algumas tarefas. Então nós vemos que mesmo dentre os levitas que são responsáveis pelo cuidado do tabernáculo, existem tarefas específicas. E aí nós temos que entender quando os nossos pastores identificam em nós algumas qualidades e ele vai e nos separa para fazer determinadas coisas dentro das nossas congregações. E aí nós conseguimos crescer e desenvolver bem, porque nós estamos debaixo da graça, debaixo da autoridade que Deus deu aos nossos pastores, estamos sendo observados e direcionados, e estamos sendo humildes e submissos. E Deus ama esse tipo de atitude. Então é isso que nós devemos identificar. Qual é o nosso dom? Qual é o dom ao qual Deus está nos dando? E como eu posso utilizá-lo de uma forma correta que possa trazer crescimento para a obra do Senhor? Amém? Agora, vamos ler o que o Senhor nos fala a respeito da tribo de Merari. Versículo 29 até o versículo de número 33. Diz assim: Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para que exerça o ministério da tenda da congregação. Estas, pois, será a guarda dos seus cargos, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todos os seus ministérios. Contareis os utensílios da guarda dos seus cargos, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bem, aqui agora nós meio que começamos a fechar um ciclo. Nós vemos que cada um das tribos, eles terão uma função. Nós vemos que a tribo de Merari cuidaria de tudo aquilo que fosse relacionado à madeira, dos alicerces, dos varais, das colunas. Nós vemos que a tribo de Gersonitas cuidaria dos tecidos e de alguns outros utensílios. Nós vemos que a tribo de Cote cuidaria em transportar aquilo que fosse utensílios e instrumentos do lugar santíssimo. E nós vemos que Arão e os seus filhos sacerdotes cuidariam de tudo aquilo que está dentro do lugar santíssimo. Então, aqui Deus começa a nos mostrar que para que algo funcione corretamente, cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa realmente vestir a camisa naquilo que Deus tem feito. Assim é na nossa congregação, no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, nos nossos países. Cada pessoa tem a sua função. E quando nós nos dedicamos a fazer com que a nossa função seja realmente exercida da forma correta, as coisas prosperam, as coisas funcionam, as coisas crescem e mais pessoas são abençoadas. Então, quando nós tivermos o nosso chamado reconhecido e que nós pudermos então identificar qual é o verdadeiro chamado que Deus tem nas nossas vidas, que venhamos a exercê-lo bem, porque o nosso chamado auxiliará ao nosso irmão que tem um outro chamado. E juntos poderemos então exercer a obra do Senhor com perfeição, com sabedoria, sempre unindo uns aos outros. E uma coisa muito particular que nós não podemos esquecer, os sacerdotes, eles foram levantados para servir ao povo, bem como também os levitas estão sendo levantados para servir aos sacerdotes, e automaticamente ao servirem os sacerdotes, estarão servindo ao povo. Da mesma forma, Jesus ele veio ao mundo para que ele pudesse nos ensinar que antes de sermos servidos, precisamos servir. Jesus lavou os pés dos discípulos antes dos discípulos lavarem os seus pés. Então, nós temos que entender que nós somos levantados a obreiros, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, pastores e tudo mais, não para que nós venhamos ser servidos pela congregação, mas esse é um chamado para nós servirmos a congregação, servirmos a nossa nação com amor, trazendo esperança e trazendo uma palavra de vida. Bem, vamos ler agora do versículo 34 até o 49 e depois eu trarei um texto do livro que eu indiquei para os irmãos, Bíblia
de conselhos / números. Nós vamos ler agora, vamos lá, versículo 34. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes das congregações, contaram os filhos dos coatitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministrar da tenda da congregação, os que deles foram contados pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todos aqueles que ministravam a tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministrar na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, aos quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministrar na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Tem uma moto passando lá fora, só um minutinho. Nossa, como são barulhentos. E o versículo 46 é algo que nós vamos trazer uma observação. Diz assim: todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que entravam a executar o ministério de administração e o ministério da graça, da carga na tenda da congregação, nós vemos aqui dois ministérios sendo falados, ou seja, dois trabalhos: o ministério da administração e o ministério da carga. O ministério da administração é o que ficou a cargo dos sacerdotes, Arão e seus filhos, e o ministério da carga ficou sobre a responsabilidade dos levitas. O que isso nos ensina? Que quando o Senhor levanta homens para administrarem a obra, os nossos pastores, bispos, pessoas com mais maturidade, essas pessoas precisam ser respeitadas. E tudo aquilo que for para ser tratado com elas, trataremos em oração, em gabinetes, mas nunca fazendo rebeliões. Porque eles foram levantados para administrar. E é Deus quem irá cobrá-los, assim como é Deus que tem abençoado e tem fortalecido eles até hoje. Então, o nosso trabalho como dispenseiros, o nosso trabalho como levitas para colocar a mão no arado é o ministério da carga, de ajudar nas dificuldades, de orarmos, de visitarmos, de auxiliarmos os nossos pastores naquilo que eles precisam para que a obra continue cada vez mais. Visitando órfãos, visitando viúvas, visitando os hospitais e levando à frente o Evangelho debaixo da graça que nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo e da autoridade de nossos pastores. O versículo 48 diz: os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Bem, nós acabamos aqui, o versículo 49 foi o último versículo. No próximo vídeo estudaremos sobre o capítulo de número 5, onde vai falar sobre o leproso, o imundo, são lançados fora do arraial, tá bom? Agora, antes de nós orarmos, terminarmos, eu gostaria de trazer um texto que está no livro Bíblia Sagrada de Conselheira / Números, que trata somente do livro de Números. Os autores escreverão o seguinte, que é interessante para nossas vidas. Em relação ao capítulo 4, do versículo 17 ao 20, onde tem, abre aspas, não deverão entrar nem por um instante, fecha aspas, eles dizem o seguinte: havia uma distinção entre os levitas, em geral, os sacerdotes, que decidiam somente
que descendiam somente da família de Arão. Disposições claras autorizavam exclusivamente Arão e aos seus filhos a entrarem na tenda sagrada, no lugar santíssimo, enquanto que outras pessoas nem mesmo podiam chegar perto dela. Essa proibição de acesso à tenda, que vigorou até a morte de Jesus, exemplifica a noção do sagrado como algo especial, separado do ordinário, e com o qual era necessário manter uma relação de profundo respeito, uma atitude esclarecida, ponderada e com temor diante do ministério que anuncia a transcendência divina que cerca todas as nossas vidas. Isso nos mostra o quão era importante esses afazeres e o quão era importante cada um realizar aquilo que foi chamado para realizar. Outro texto bacana que eles colocaram e eu gostaria de deixar para os irmãos é o que se trata do versículo 21 ao 29. Abre aspas. De acordo com as instruções que o Senhor tinha dado, fecha aspas. Vamos ver o que eles falaram. Assim como neste texto, o povo recebeu instruções firmes e seguras. Também hoje, Deus continua dando orientações pela sua palavra. Na nova aliança, o temor de escravos é substituído pelo amor de filhos. Romanos 8,15. E assim, Deus, por seu Espírito e pela Bíblia, continua oferecendo direção para as nossas vidas. Tal como aqui, o objetivo é uma vida em comunhão com o Senhor. E através da pessoa de Cristo, através da pessoa de Cristo Jesus, nós podemos alcançar níveis bem mais profundos. Assim como os levitas serviam os seus irmãos das outras tribos, nós também podemos ser um canal de bênção para os que nos rodeiam, servindo a cada um deles. Bem, eu gosto muito desses textos, eu recomendo muito esse livro para os irmãos. Nós estamos chegando a 30 minutos de vídeo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Se você esteve conosco até esse finalzinho e curtiu e achou interessante, compartilhe, curta os nossos vídeos, convide os seus amigos a fazerem parte dos nossos canais para nos ajudar a alcançar mais vidas, tá bom? Continuando, o nosso canal no YouTube é Comunidade Evangélica Renovar e o nosso segundo canal, Ministério Ministrando a Palavra. No Facebook, no Instagram, no Twitter. O nosso canal são Igreja Comunidade Evangélica Renovar e o nosso canal secundário Ministério Ministrando a Palavra. Esteja conosco e nos abençoe com a sua presença, tá bom? Eu sou o pastor Patrick Vieira, vou ficando por aqui. Próximo vídeo é o capítulo 5, lembrando que eu vou deixar na descrição o link do nosso site para que você possa conversar conosco mais vezes. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.